Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com a Thaís Mendes. Ela é cofundadora e diretora executiva da GTO RH. E ela veio conversar com a gente hoje, a gente bateu um papo muito legal, muito interessante, porque essa área de RH é uma área que está sendo muito demandada, imagino eu, nos tempos atuais. Enfim, Thaís, muito obrigado por atender esse nosso convite, essa nossa conversa. Eu acho que tem bastante coisa para a gente contar aqui hoje. Flávio, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser uma conversa bem produtiva, bem descontraída, e a gente vai falar um pouquinho mais do mundo de RH nesse momento do isolamento social. Não, maravilha. Agora, conta um pouco para mim, um pouco da história da GTO. Você, há quanto tempo a empresa existe, já que você ajudou a fundar a empresa, né? Como é que vocês começaram? Vamos entender de onde vocês vieram e a entender até onde vocês chegaram agora. Tá, a GTO RH, ela vai fazer esse ano 13 anos de mercado, né? E foi através de uma oportunidade. Eu era coordenadora de RH de uma empresa e essa empresa precisava padronizar algumas franquias no Brasil. Era uma grande operadora de telecom e foi aberta essa oportunidade devido aos resultados mesmo que a gente fazia na operação enquanto RH, como era uma consultoria que deveria fazer essa padronização. Diante do resultado de alguns RHs, foi aberta essa oportunidade e eu disse sim para empreender. Nunca pensei em fazer isso antes, mas eu sempre tive um perfil bem de empreendedor, mas que é uma pessoa atrelada mais a correr riscos, resultados, aumento de produtividade. Então eu falei, ok, vou decidir fazer o meu melhor estando aqui, sendo uma consultora ou sendo uma empreendedora. Mas quando eu resolvi falar sim para o empreendedorismo, eu disse sim para ser diferente ou fazer o diferencial e garantir que aonde eu fosse e lidasse com o RH, essas pessoas conseguisse influenciar essas pessoas a ter esse perfil também, né? E a a gente iniciou como uma consultoria de recrutamento e seleção. Deu muito certo. Hoje a gente faz treinamento, desenvolvimento e diversos aspectos e subsistemas do RH, mas o forte é o recrutamento e seleção. Hoje a gente atende o Brasil inteiro, diversas empresas multinacionais, em várias categorias de cargos, né? Então, desde uma vaga operacional, aquelas vagas que a gente faz em massa, grande quantidade ou não, né? E as vagas executivas também. Bom, você me falava que a empresa, eu acho que foi fundada há 13 anos, então vocês já passaram por muitas fases, inclusive até outras crises que nós tivemos, né? Mas me conta, quais são os segmentos que vocês atendem? Existe alguma concentração ou vocês têm uma diversidade aí do perfil das empresas que contam com os trabalhos de vocês? Tá, só falando um pouquinho que eu acho muito interessante falar sobre diversas crises que a gente já passou, porque a gente acha que a gente hoje está na maior crise dos últimos tempos, né? E a gente não sabe o que está por vir, né? E a GTO, o ano de fundação, que foi 2008, foi exatamente no período de uma crise. Eu lembro que muitos engenheiros, petróleo e gás. E por que eu estou falando isso? Porque a gente, enquanto empreendedor, a gente não, ou RH, enfim, a gente não tem que olhar as circunstâncias somente, a gente tem que olhar dentro de um projeto ou dentro de um planejamento que a gente pode vir crise ou frustrações, o que a gente vai fazer para não derrubar, porque pode ser momentos difíceis, mas não destruição do negócio, né? Finalização do negócio. Mas hoje a gente atende diversos segmentos, né? Então, a diversidade de segmento que a gente atende é muito importante também, porque se eu foco num único segmento, ok, focar em uma especialização, mas enquanto o recrutamento e seleção não é saudável, porque se acontece uma crise, paralisa tudo, né? Então, diante dessa crise está enfrentando agora, a GTO, ela está, claro, alguns clientes congelaram as contratações temporariamente, suspenderam alguns contratos de colaborador, mas em contrapartida, como a gente tem uma diversidade de segmentos de atuação, outros contrataram muito, né? Então, a rede de varejos de atividades de primeira necessidade, que são supermercados, farmácias, estão contratando muito nesse período. E como são nossos clientes, a gente teve uma grande contratação. Outros segmentos estão mais estudando o mercado, como vai acontecer, e outros, no início, seguraram, mas agora eles estão
contratando para home office, para ficar em casa até entender qual é o cenário que eles vão atuar. Mas a gente atende segmentos de energia, telecomunicações, varejo, logística. Então, tem segmentos sim parados, mas tem segmentos contratando também. Puxa, mas exatamente você tocou no momento que a gente está, né? Eu queria uma grande curiosidade nessa área de recursos humanos e contratação, que é uma das expertises que vocês têm, como é que foi essa virada de chave, né? Vocês já estavam acostumadas com essa tecnologia, vocês já utilizavam, era aceita pelos clientes, não era? Então eu estou muito curioso em relação a isso. Conta um pouquinho sobre isso, por favor. O RH, ele já estava num avanço, e a gente fala muito de RH 4.0, né? Estava começando essa palavrinha e esse avanço tecnológico, a não ser as empresas que já trabalham muito com tecnologia. Isso, o isolamento social acelerou isso. Então, as pessoas que estavam começando a estudar sobre já estão atuando com o RH 4.0. E a GTO RH, ela já era uma empresa que trabalhava muito com tecnologia, né? Então, desde das ferramentas de trabalho até a modalidade de trabalho tecnológica. Alguns clientes não aceitavam muito, eles queriam muito o nosso contato físico com os candidatos dentro dos projetos, e outras falavam, não, tudo bem. Geralmente as multinacionais, elas estão mais adaptadas à tecnologia, porque lá fora já é assim, né? O brasileiro que é muito, o candidato vai te enganar, muito assim. Então, eles têm não tem um histórico muito bom, não tinha, né? Nas entrevistas remotas. E para você fazer o cliente confiar, você tem que primeiro fazer e entender que a seleção foi super bem sucedida, e ele fala, nossa, dá certo esse negócio de remoto, pelo menos com a GTO, né? Sim, mas você me contava que as competências do avaliador para trabalhar remoto são sutilmente diferentes, né? Sim, são diferentes. Tanto o trabalhador quanto nós do RH, né? Existe um perfil específico para a gente atuar home office, né? Então, assim, primeiro, o profissional tem que ter muita disciplina, ele tem que ter autogestão, porque a gente faz chamadas de vídeo. Vamos supor, vou falar da GTO RH. Todo o nosso sistema é automatizado, as nossas ferramentas já eram muito de tecnologia, então a gente não sentiu essa dificuldade no isolamento social. A dificuldade que a gente sentiu, a falta que a gente sentiu foi a integração do time. Mas eu tenho muito cuidado, enquanto líder desse time, de no isolamento social não deixar o time isolado, né? Então a gente tem reunião todo dia, call de manhã e call no final do dia, para falar das atividades iniciais e do fechamento e resultado do dia. E só que é assim, a gente faz uma reunião de manhã, né? Depois disso, eu não fico em call com eles, verificando o que eles estão fazendo, se eles estão mesmo sentados no posto do trabalho, focado, né, fazendo com excelência. O que vai me mostrar isso é o resultado que eles me dão no final do dia. Então, esse perfil comportamental para um trabalho durante o isolamento social, um trabalho home office, ele tem o perfil de um profissional que ele entrega em resultado, e que ele tem a sua disciplina, ele tem a sua rotina, ele faz a sua autogestão e entrega resultado. E aí, Flávio, o resultado tem que ser acima do esperado. Porque se é um resultado mediano igual todo mundo, na hora do corte, na hora da dificuldade, vai esse embora, né? Então, aquele colaborador que entrega resultado, que está o tempo inteiro interagindo, que está se preocupando com atendimento ao cliente, ou com atendimento interno, porque nem sempre o cliente externo pode ser interno também, esse está se destacando nesse momento. Eu entendi. Bom, e vocês, inclusive, você me contava que vocês têm clientes da área de tecnologia, e ao fazer esse tipo de trabalho para uma empresa de tecnologia, um pouco mais, né? Porque aí espera-se muito mais trabalhar por resultado do que por tarefas operacionais, né? Sim, hoje, na verdade, trabalhar por resultado já é algo que todas as empresas estão esperando. E por isso que as contratações dos profissionais do futuro são baseados em tecnologia e competências comportamentais. Porque a gente entende hoje que técnica e experiência está muito equiparada. Antigamente, você contratar um cargo específico, né? Ainda existe muito isso, né? Mas existem existem cargos em gerais
você vê no Brasil, você consegue achar de qualquer forma. E outra coisa, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Antigamente, antes do isolamento social, se eu quisesse trabalhar com um perfil profissional e ele morasse em Manaus, eu não conseguia contratar, porque eu precisava ele fisicamente em São Paulo. Agora, com home office, não. Então, os profissionais, eles têm que ser muito mais destaques do que eles já são. Porque ele falava assim, ah, mas tudo bem, em São Paulo eu sou o único, ou em São Paulo a minha área de atuação é essa. Agora, a pessoa pode estar na Suíça, que ela vai ser contratada. É home office. Então, para você ser um profissional de destaque, e a sua concorrência agora mudou. A concorrência agora está mundial, não está concorrência no seu estado. Que, ele É não tem verdade. disponibilidade para vir morar aqui e tá tudo bem. Não, as pessoas agora... Eu mesmo, Thaís, se eu preciso de uma pessoa específica em algum segmento, eu não vou olhar mais só para São Paulo, eu vou olhar para modalidade, o perfil da pessoa, modalidade home office. Se ela se adaptar, tá ótimo, tá contratada. Não preciso dela mais fisicamente no meu espaço. Nossa, bom, você já antecipou o que eu ia te perguntar, que era exatamente como que seria um novo equilíbrio num momento, claro que as pessoas vão voltar para os escritórios numa certa proporção, mas você acabou de falar uma coisa assim, quase revolucionária. A força de trabalho não mais está amarrada ao local. Então, pega a tua bola de cristal e especula um pouco sobre como vai ser esse retorno quando acabar essa situação sanitária nefasta que a gente está passando. Então, muitas empresas já estão pensando em adaptar a parte home office, né? Alguns profissionais, eles não têm estrutura para trabalhar home office, talvez porque É. tem filho em casa, ou a casa não tem uma infraestrutura para adaptar um espaço home office, e tá tudo bem. Mas muitos se adaptaram super bem e não vão preferir nem voltar, porque eles estão sendo muito mais produtivos. Vou dar um exemplo. Eu trabalho a 12 quilômetros do escritório, onde eu atuo, e eu levo 1h20 para chegar lá e 1h20 para voltar. Uau! Então, uma Puxa hora e vida! vinte do meu tempo é muito tempo de produção. Então, tem dias, vou dar um exemplo, choveu, eu sei que agora eu vou trabalhar home office, eu não vou para o escritório, porque em chuva eu demoro 2 horas para chegar, né? Então, Nossa! chegar lá para já chegar estressada, desequilibrada, não sou uma pessoa desequilibrada, mas assim, desequilibra emocionalmente você chegar depois de Claro. um trânsito, é cansativo. Então, assim, algumas empresas já vão adaptar completamente o home office e não necessariamente no local dela de atuação, né? Se ela precisa de um profissional. Hoje a gente fala muito do profissional que é o mal necessário. Eu vou ter que ficar com esse profissional, ele não produz tanto, ou ele me dá algumas dores de cabeça, mas ele é o único que tem aqui na região do Rio de Janeiro. Ele é o único especializado na região de São Paulo, porque o que eu achei é de Minas, e ele não tem condições de migrar, porque a família toda tá lá. Se esse novo profissional de Minas Gerais agora se adaptar bem home office e aceitar a proposta, esquece esse mal necessário dentro da empresa. Então, a exigência vai ser muito maior agora, porque a gente tem uma carteira de candidatos muito mais ampla no mundo. Existem brasileiros, eu tenho um amigo profissional que ele também tem uma consultoria de RH e tem gente na Alemanha trabalhando para ele fazendo vaga do Brasil, entendeu? Então, vai depender muito do perfil do profissional. E parte vai trabalhar no espaço físico, por causa dessa estrutura de não se adaptar mesmo na residência dele, e parte vai continuar home office. Puxa vida. Bom, e a GTO-RH está aí exatamente com o intuito de colocar sua expertise a favor dessas transformações, né? Eu acho que é isso que é a mensagem final da nossa conversa. Eu acho que vocês, e pela própria história, você provou definitivamente que a casa de ferreiro, o espeto não é de pau, não é isso? Claro que assim, existem algumas situações que eu olho muito mais para o meu cliente do que às vezes para dentro de casa, porque a minha prioridade é o meu cliente. Mas eu não posso exigir algo da minha equipe que eu não entrego, né? Então eu sempre tento olhar para dentro de casa para que a gente seja um exemplo para o mercado de trabalho e através do nosso exemplo Claro. eu consiga influenciar fora, né? Então é muito isso. Principalmente hoje, as empresas estão com muita dificuldade de lidar emocionalmente com o que está acontecendo no colaborador. A gente vê que as pessoas se adaptaram ao home office, mas elas estão emocionalmente desequilibradas ou elas não estão com uma estabilidade Abaladas um pouco, né?
porque o isolamento não faz bem, a gente sabe que não faz bem, né? Então, tem pessoas que estão com um problema muito grave emocional, a gente tem visto isso, conversado com outras empresas, então o RH também faz parte disso, e faz parte de um desenvolvimento da liderança para atuar com a gestão de equipe remota, porque hoje está sendo a maior dificuldade das empresas. Como eu vou gestionar a minha equipe, como eu vou fazer gestão dela remotamente, se eu só encontro ela de manhã e no final do dia, né? Como é que eu vou fazer ela equilibrada, emocionalmente saudável, entregar o resultado que eu espero ou acima dele, porque hoje a gente está numa situação que a gente tem que fazer muito mais do que a gente estava fazendo, né? Com certeza. E olha, Thaís, eu vou propor para você, exatamente quando a gente já estiver nesse cenário, a gente voltar a conversar para você contar essas experiências, como é que foram. Pode ser? Pode, claro. Tá? Quem sabe até possa ir presencialmente para sair um pouco desse só remoto. Vou tomar um cafezinho com vocês aí no escritório, a gente conversa e dá sequência a essa conversa. Combinado? Combinado, você vai ser muito bem-vindo. Eu acho legal depois a gente fazer esse comparativo, até para o mercado entender, não, comparativo, o que mudou realmente, se mudou, e o que vale a pena continuar ou não, né? Fechadíssimo. Quero agradecer muito a você por a gente poder tido a oportunidade dessa conversa, aprendi um monte, eu adoro quando eu faço esses vídeos, quando eu converso sobre tecnologia, mas um pouco fora da casinha, saio um pouco da minha zona de conforto, que eu sempre aprendo muito, então fica registrado. Esse foi mais um Papo Fácil com a Thaís Mendes, ela é cofundadora e diretora executiva da GTO RH. Permaneça seguro em casa e até a próxima conversa.